Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu só dar um aviso antes de a gente começar a abrir a palavra de Deus e trazer uma palavra. Nós vamos falar em Romanos hoje, Romanos capítulo 10, a urgência da mensagem do Evangelho e sobre sábado que vem, pessoal. Sábado que vem, coloca aí para mim, Gu, fazendo favor. E Mateus, pode colocar aqui na tela. Sábado que vem, pessoal, a gente tem uma palestra aqui para os casais e famílias, né? Você mora sozinho, sozinho. Eu gostaria que você viesse para a gente ter, que vai falar de planejamento familiar, né? Vai ser um café da tarde e uns amigos meus, eles foram meus auxiliares há mais de 10 anos atrás, e eles falaram para o distrito todo, para pastores, para pastoras, sobre, né, a vida financeira. Pastor Brian top do top, já foi CEO de grandes empresas, e hoje ele tem uma empresa chamada Suficiente, que é para planejamento financeiro e familiar e também para investimentos, né, na área cristã, tá? Eles, por exemplo, essa semana passada mesmo ele estava num curso, sabe aquele curso The Crawl, que é um curso cristão de finanças? Ele estava com o moço que fundou isso, e ele foi CEO na América Latina inteira do Instituto Gallup de pesquisas também, tá? E hoje ele trabalha, como tem uma empresa dele chamada Suficiente, que trabalha com planejamento financeiro e finanças, tá? E ele também já atende pessoas fora do Brasil, e ele vai vir dar uma palestra aqui, e falando, ele e a esposa, né, a pastora Ágata. A pastora Ágata, ela é professora, os dois fizeram mestrados nos Estados Unidos, e ela também, além de professora, ela é tradutora. Nessa semana mesmo ela estava na Junta Geral da Igreja Nazareno traduzindo as reuniões, tá? Né? Mas além de ser professora, ela é professora de geografia num colégio. Então, eles vão vir falar sobre isso, tá? Há mais de 15 anos atrás, eles que nos deram um curso de noivos, quando a gente casou, eu e a Roberta. Então, se você puder, separe essa tarde para estar conosco. É sábado que vem, a gente faz um esforço, né, sendo uma igreja pequena, para trazer. Quiser convidar amigos, casais, pessoas que você conhece, pode trazer, tá? Você só avisa lá para a gente preparar um café para todo mundo, mas avisa, eu vou com a minha família e estou levando um casal convidado, né? Eu vou vir aqui na igreja às 5:30 da tarde no próximo sábado, tá? Então, a tarde da família é para você vir e a gente aproveitar e fazer perguntas, pessoal. Às vezes você tem dúvida. Eu agora, falando tanto, né, de uns 10 anos para cá, fala muito em investimento no Brasil. Às vezes você tem dúvida no que investir, né? Como que eu faço para investir, sei lá, os meus 10%, 20% que sobra do meu salário? Como que eu faço para fazer um planejamento familiar? Eu estou sumindo da tela ali. Como que eu faço para fazer um planejamento familiar com o meu orçamento, que às vezes é muito enxuto? Como que eu faço para fazer isso? Venha com as dúvidas. Se você quiser me mandar na semana, pastor, eu quero ir sábado, mas eu gostaria também que eles falassem um pouquinho sobre esse tema. Pastor, eu quero ir sábado, mas também gostaria que eles falassem um pouquinho sobre esse tema. Eu já mando para eles na semana, para eles trazerem. E também, eu agora estou começando a investir, mas eu queria investir em empresas cristãs. Como que eu acho lá na bolsa? Como que eu sei qual que é a empresa cristã? Ou como que eu sei uma empresa que tem princípios cristãos, né? Eles têm todo um estudo. Ele além de ter essa empresa, além de fazer planejamento familiar, além de também, ele dá consultoria, né? Só a consultoria que ele dava quando era do Instituto Gallup, a consultoria era mais de R$8.000. Ele dava essa consultoria para várias empresas. E ele continua dando consultoria hoje. Mas como que eu faço para saber? E hoje eles têm um grupo, né, de pessoas que estão o quê? Vendo aqueles, eu nem sei como que chama,
mas aquelas ações na bolsa que têm princípios cristãos e que também, por exemplo, empresas que não ferem o cristianismo, né? Empresas que, por exemplo, não utilizam de trabalho infantil, empresas que não utilizam tal coisa. Então tem isso também, né? Então é legal para nós, porque a gente quer investir o nosso dinheiro também em coisas com princípios, valores, né? E até nisso está fazendo, tá? Então fale. Se você quiser falar, fala no grupo lá, pastor, eu queria que falasse sobre esse tema, queria que falasse sobre... Não deixa para mandar na sexta à noite. Aí me manda aí no começo da semana, eu já encaminho para eles. Às vezes eles já trazem uma coisinha sobre isso, tá? A princípio, eu falei para eles sobre planejamento familiar, né? Sobre organização de orçamento, organização financeira, né? A vida do casal, né? A vida também, eu falei que, né, provavelmente para nós aqui da nossa igreja, vai vir algumas pessoas que moram sozinhos, viúvas, solteiros, também para participar, tá? Não é específico para casais, mas, né, a gente tem aí, que a gente colocou esse ano de fazer mais encontros de casais. Então, também, dentro disso, está isso aí. Tá bom? Mais para falar, separe aí, a partir das 5 da tarde do sábado que vem, para você já estar no caminho da igreja, para chegar para tomar um café e ouvir uma palavra abençoada para o seu coração, tá? Lembrando isso também, que os domingos de março estão sensacionais também. A gente está preparando algo especial, tá? Tanto que o próximo de Santa Ceia vai estar aqui o missionário Lucas, né, e a Josi, que são da Turquia, então trabalham lá na Turquia, vão estar aqui falando. Depois vai ter o pastor Zanato, o pastor Wellington, a banda também dos meninos que tem vindo aí com a gente, do Tiago. Então, uma benção, tá? Vamos ficar em pé, vamos ler um trechinho de Romanos, pessoal. Falar do Evangelho, né? E da urgência da mensagem do Evangelho. Já se passaram, você já percebeu que está passando rápido? Eu sento com os professores de manhã, né, para tomar o nosso cafezinho simples, viu? Café e bolacha, né? Mas a gente fica conversando e fala, antes nós falávamos sempre no final do ano, nossa, como está passando rápido. Era sempre o segundo semestre, passava rápido. Agora o primeiro está passando rápido também. Está passando muito rápido as coisas, vocês já perceberam? Já perceberam ou não? Né? Eu olho para os meus filhos, daí eu deixo de olhar um pouquinho, olho de novo, já cresceram. Né? É impressionante. Ontem lá nós vimos o Noah, né? Foi no aniversário deles, né? No aniversário dele, chegou lá na reunião, já deu uma espichadinha, deu uma esticada, né? Então tá passando muito rápido, pessoal, o tempo. O Brian vai lá na porta, lá, tô dando aula, ele vai lá, oi pastor, ele vai lá e a gente fala, né? Ele está estudando na escola, numa das escolas que eu dou aula, né? Então a gente sempre fala, né? E como está crescendo rápido, vai crescendo. E eu estou falando assim da urgência, já se passaram 2 meses do ano. Você já falou do Evangelho para alguém? Você já pregou Cristo para alguém esse ano? Você já falou da mensagem do Evangelho para alguma pessoa? Já se passaram 2 meses desse ano, né? Imagina, daqui a pouco chega, não quero, mas daqui a pouco chega um momento difícil, como o momento da pandemia, e você não consegue falar mais com as pessoas. Você está tendo oportunidades. Você já tem falado do Evangelho? Você já tem falado de Cristo? Olha essa palavra. Não sei se você já reparou, Romanos 10, verso 13. Olha o que ela fala. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo.
Mas pergunto, será que eles ouviram? Claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. Queremos meditá-la nesta manhã. Queremos, Senhor, ser tocados pela tua palavra, incomodados. Nós somos cristãos. O tempo está passando. A geração, que é a geração que ouvirá a palavra de Deus da nossa boca, ela também está passando, Senhor. A próxima geração será a próxima geração que irá pregar. Podemos deixar legados, deixar mensagens, deixar palavras, sim, mas a nossa geração, Senhor, ela também está passando. Pedimos que de maneira especial o Senhor nos incomode na sua palavra, o Senhor toque as nossas vidas, o Senhor nos ajude, Senhor, a pregar o teu evangelho, nos ajude a testemunhar a Cristo, nos ajude a levar uma mensagem de salvação para aqueles que precisam, nos ajude a ter uma palavra de alento àquele que está precisando, nos ajude, Senhor, a sermos de maneira especial convocados, Senhor, por Ti, convocados pelo Teu Espírito, convocados, Senhor, pela Tua palavra, a levar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus em ação. Que de maneira especial o Senhor nos toque, a Tua presença esteja em nós, que o Senhor nos ajude, Pai, a pregar o Evangelho da maneira que o Senhor deseja das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Aqui é uma vontade de Deus, uma vontade de Deus clara, de que todos o invoquem. Há uma vontade de Deus, a primeira coisa, ela começa com a vontade de Deus. O Senhor toca as nossas vidas, obrigado, pastor Rogério. O Senhor toca as nossas vidas através do Espírito Santo, através de uma graça preveniente, de algo, né, que foi feito, e de maneira, pode ser uma oração, pode ser uma mensagem, pode ser uma palavra. Hoje, Ele pode tocar as nossas vidas através de um vídeo, através de um contexto, através de uma situação, através de qualquer coisa, Ele toca as nossas vidas. Então, a vontade do Senhor é que, através de algo que nós sejamos tocados, as pessoas invoquem a Ele. E ao invocá-lo, há um processo. Ao invocá-lo, Paulo aqui está concluindo, né, que os apóstolos foram enviados por Deus para pregar também a essas pessoas. Havia um povo separado. Havia um povo que Deus separou. Havia um povo que resolveu buscar ao Senhor através do pai da fé, através de Abraão. E esse povo, né, ele foi separado por Deus. E a partir de que esse povo ouviu a palavra, fala assim, será que eles ouviram? Ouviram a palavra. É lógico que ouviram. O próprio salmista Davi, né, ele fala que a voz do Senhor se ouve, né, nos confins da terra. Mais do que todas as estrelas, a voz do Senhor, ela se expande por todos os lugares. E a voz do Senhor é ouvida desde a criação, né? E não somente por uma pregação do Evangelho. Você pode ouvir a voz do Senhor pelo nascimento de uma planta. Você pode ouvir ao Senhor pelo pôr do sol, você pode ouvir ao Senhor pelo nascer do sol, você pode ouvir ao Senhor pela criação, você pode ouvir ao Senhor pela vida de uma criança, você pode ouvir ao Senhor de diversas formas, e o Senhor se faz ouvido no mundo todo, em todos os lugares. Crianças soterradas, né, na Turquia não ouviram a voz de Deus e foram alimentadas por um homem de branco. E não é nova essa história. Muitas pessoas que foram perseguidas em lugares, né, onde o evangelho não podia, se converteram, e a família enterrou essas pessoas vivas. Fala que depois de dias essas pessoas foram alimentadas por um homem de branco. E a hora que foram escavar, achando que elas estavam mortas, elas estavam vivas. Então não é de hoje que o Senhor se faz ouvir em diversos locais, de diversas maneiras, né? Não tem lá
o capítulo 1 de Hebreus, né? Diversas maneiras. Hoje nos fala através de Jesus, né? De diversas formas. O Senhor toca as nossas vidas. E Paulo está falando, ó, essas pessoas invocaram. Pessoas em vários locais do mundo estão invocando a Deus. E há uma necessidade e uma urgência de pregarmos o Evangelho. De levarmos o Evangelho a essas pessoas. De pregarmos a palavra de Deus. De ouvirmos a voz de Deus. E Deus nos levar a diversos locais. De diversas formas. De diversas maneiras. Não tem dias que você era para ir para um lugar e acontece alguma coisa e você não vai. E daí você vai para outro lugar. E ali Deus fala através de você para uma pessoa. Né? E daí você percebe que aquilo que aconteceu, que não deu certo, foi um propósito de Deus, uma intervenção de Deus para que você pudesse falar. Ou aconteceu isso, ó, não deu certo isso, aconteceu isso, eu tive que ficar, apareceu alguém, né? E a vida é assim. Mas há uma necessidade de nós pregarmos esse Evangelho. E aqui ele está falando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como que essas pessoas ouvirão, se não há quem pregue? Como que as pessoas, muitas vezes, que não conhecem nada de Deus, não foram ensinadas sobre Deus, não são encaminhadas por ninguém para ouvir a voz de Deus, vão ouvir. E muitas dessas pessoas, muitas vezes, estão tendo contato com a gente, estão vivendo ao nosso lado. Eu estava falando para alguns dos meus alunos essa semana sobre as religiões, perguntando para eles como que é a vida deles, né? E tem diversos momentos de pais e mães, alguns encaminham para algum lugar para ouvir sobre Cristo, ouvir sobre a família. Alguns outros, né, já são de famílias cristãs. Mas a maioria, né, estão sendo levados a lugares que não se ouve de Deus, né? E às vezes também estão sendo inseridos em lugares aonde muitas vezes vai afetar a sua vida como um todo, né? Um deles estava me contando sobre a avó, que era da Quimbanda, o pai e a mãe que são da Umbanda, e às vezes a família que vai no Candomblé, toda ela inserida fora, né, de um contexto cristão. E ele não tem contato com cristãos, a não ser em algum lugar, fora da família. Como que ele vai ouvir? Né? Se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há oportunidade. Né? Como que pessoas que estão longe dos caminhos, e às vezes isso está acontecendo na nossa cidade, não está acontecendo somente lá no mundo islâmico, não está acontecendo somente lá em uma comunidade oriental, ou lá em uma cidade onde o evangelho já foi pregado e hoje não tem mais nem marcas do evangelho naquela cidade, na Europa, né? Ou em uma comunidade africana, não tem mais essas marcas. Há necessidade de continuar pregando, há necessidade de uma nova geração anunciar o evangelho, e há uma necessidade também de nós, né, encontrarmos oportunidades para falar de Jesus para essas pessoas, para falar de Cristo, ou para que essas pessoas tenham acesso a Cristo através das nossas vidas, com um testemunho, com uma palavra de esperança, sabe? Através de Jesus. Como que eu posso falar? Lá em Joel 2, deixa eu ver se é esse trecho que eu deixei aberto aqui, Joel 2, 32 fala assim, ó, 28, a partir do 28, Joel 2, 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando nós olhamos para esse trecho, nós lembramos lá de Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, derramar do Espírito, né? E o derramar dos dons. Mas nós nos esquecemos que logo depois do versículo, olha o que fala no versículo 32, e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que colocar um versículo desse logo depois disso? É porque, pessoal, né, e igreja, a necessidade da igreja de ouvir a Cristo, ter os seus dons, utilizar os seus dons, para que vidas sejam salvas. Tem o propósito do dom. Eu não falo em línguas, eu não profetizo, eu não tenho um dom de administração, ou tenho um dom de comunicação, ou tenho um dom de presidir, ou tenho um dom de pregar. Para quê? Para ficar somente dentro da igreja. É para que Deus utilize os meus dons para que outras vidas sejam salvas. Uma necessidade, ele coloca um versículo logo depois desse, mas muitas vezes nós não usamos, só usamos para o derramamento de dons, só usamos para o derramamento do Espírito, mas nos esquecemos que a principal missão do cristão é testemunhar a Cristo para que outras vidas sejam salvas, para que as pessoas, ao se conectarem conosco, tenham uma conexão com Cristo, ao se conectarem com a nossa vida, se conectem com Cristo. Ao se conectarem com o nosso testemunho, se conectem com Cristo e sejam levadas a uma vida de salvação, sejam levadas a uma vida de redenção, sejam levadas a uma vida de amor ao Senhor. A importância desse processo. Uns invocaram, aí começaram a crer, ouviram a mensagem pregada e nisso caminharam com Cristo até o momento que agora eles foram enviados. Nós somos enviados, né? E não necessariamente só o missionário precisa ser enviado. Eu posso ir através do meu trabalho a lugares que eu não alcançaria se eu não o tivesse. Eu posso ir através da minha família a lugares que eu não alcançaria se eu não o tivesse. Eu posso ir através de amigos, através de pessoas, através também do estudo, a lugares que eu não estaria. E Deus utilizar isso para que vidas sejam salvas, sabe? Vidas sejam salvas. A maioria das pessoas são ganhas não por pastores e missionários, a maioria das pessoas são ganhas por cristãos. Cristãos, né, nominais, cristãos que estão vivendo e se conectam com alguém e ganham outro cristão. Aí eles são edificados na igreja, eles crescem na igreja, eles se fortalecem na igreja, mas eles foram ganhos por outros cristãos. Então há uma necessidade, meus queridos, a pregação do evangelho. Paulo fala lá também em Filipenses 1, de 21 a 24, que o viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. Nós estamos vivendo para Cristo. Nós estamos vivendo com o Senhor. Olha o que fala aqui, verso 21, Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue vivendo. Aqui Paulo tem um questionamento sobre, ele quer já estar com o Senhor, mas ele tem ainda um trabalho a fazer. Quem de nós não quer estar com Cristo? Quem de nós não quer estar em um lugar livre de sofrimento, com paz, com alegria, né? Tendo todo o apoio do Senhor, todo o cuidado do Senhor, né? A gente sofre
sofre com diversas coisas no mundo, né? Coisas que estão em nós e coisas que estão ao nosso redor. Circunstâncias, problemas, doenças, fases da vida, problemas financeiros, dificuldades com parentes, amigos, queridos. Sofremos de diversos lados. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas o que eu posso fazer aqui de frutífero? O que eu posso fazer aqui nessa terra que ainda é frutífero? O que eu posso fazer aqui neste lugar de maneira frutífera? Então eu devo refletir sobre isso na minha vida. Paulo está nos chamando para viver uma vida no Evangelho. Viver uma vida que vale a pena. Sabe? Viver uma vida conhecendo, amando e seguindo a Cristo. A minha vida, a minha glória, a minha alegria. Conhecendo a Cristo. Conhecendo a Cristo. Sabe? É interessante isso. Ontem lá no encontro a Mila estava falando, ela fez uma pergunta, né? Uma pergunta. E eu lembro que eu já estava ali com a resposta, mas ninguém respondeu, né? Então eu vou responder também, né? Aí ela fez era por quê? Qual que era? Por quê? Por que nós queremos estar mais perto, né, de Jesus? E eu tinha lá, era para conhecê-lo. Quero conhecê-lo mais, né? Conhecer mais a Cristo, conhecer mais o Senhor, né? Porque eu quero conhecer mais a Deus. Cada dia conhecer mais a Deus. Saber o seu propósito, muitas vezes até saber o seu propósito com a minha vida, né? O que Deus espera mais, né? O que Deus quer mais. Então, há uma necessidade nesse processo. Então, conhecer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu quero seguir a Deus. Por que caminho Jesus quer seguir? Onde Jesus quer seguir? Eu quero estar nesses caminhos. Eu quero verdadeiramente andar com Jesus. Eu quero percorrer a vontade de Deus na minha vida para encontrar o seu propósito. O que eu tenho estabelecido para mim me aproxima mais de Deus ou me afasta? Essa semana mesmo ontem, o missionário mandou uma mensagem falando isso, né? Não escolha nada que te afaste de Deus. Pare de escolher coisas que te afastam de Deus. Tem muitos cristãos, né, que estão escolhendo coisas que afastam de Deus. E passam alguns anos, passam alguns meses, passam algum tempo, depois se arrependem. Mas muitas vezes demora muito tempo para perceber que eles mesmos escolheram, estão escolhendo coisas que o afastam de Deus. Sabe? O afastam de Cristo. Eu preciso colocar as minhas decisões na presença de Jesus. Eu preciso colocar as minhas decisões no altar de Jesus. Eu preciso colocar as minhas decisões para Deus. E aguardar a resposta. Tem gente que apresenta para Jesus, mas não aguarda resposta nenhuma, vai tomando as decisões na sua vida. Vai tomando suas decisões. E depois reclama. E depois pede auxílio. Mas foram decisões que você tem tomado. Está te afastando do Senhor, está te afastando de Cristo, está te afastando da obra, está te afastando da igreja. Sabe? A gente tem que orar e pedir para Deus a calma, para escolher. Paulo já tinha definido na sua vida: o meu viver é lucro, o meu viver é Cristo, e morrer para mim é lucro. Se eu morrer eu vou para o céu. Se o Senhor me buscar, eu também vou para o céu, porque eu estou vivendo com Cristo. Eu estou fazendo as minhas escolhas para Jesus. Eu estou entregando a minha vida e a minha vontade para Deus.
E eu estou me colocando na presença de Deus. Sabe? É importante isso. E eu queria deixar uma mensagem final para vocês. Que vocês sejam lembrados que Jesus um dia comprou as suas vidas. Apocalipse capítulo 5. Verso 9. Fala: e cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Sabe, nós estamos no número dos remidos, daqueles que estão comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a vida, que são frutos da obra de Cristo Jesus, são frutos dessa obra. Nós somos frutos da obra do Senhor, nós somos frutos daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Certo dia, certa hora, o Senhor nos chamou. Eu encontrei com Cristo aos meus 13 anos de idade. Aos meus 14 fui batizado. Aos 17 ouvi o chamado de Deus a viver a vida, né? Quando o tempo do Senhor me chamar, pregando a mensagem do Evangelho. Aos 18 eu fui para o seminário, né? Deus transformou minha vida diante de muitas oportunidades que tinha de seguir um outro caminho, mas escolhi por Cristo. E nós precisamos escolher por Cristo. Há uma vontade de Deus para as nossas vidas, há uma vontade do Senhor para cada um de nós, né? Mas a vontade certa e verdadeira para todos é que o Senhor deseja que nós sejamos salvos. A palavra de Deus fala que todo aquele que invocar a Jesus será salvo. Mas como que as pessoas vão invocar se nós não pregarmos, se nós não levarmos? Cada um de vocês tem uma comunidade, tem um nicho, né? Tem amigos, tem pessoas, tem colegas de trabalho, né? Tem amigos estudantes, tem pessoas da sua vida social que vocês podem falar de Jesus. Como? Ah, não sei, mas eu não sei falar, não sei nem o que eu devo falar. Comece primeiramente orando por essas pessoas. Comece primeiramente dedicando um tempo em oração por essas vidas. Comece primeiramente pedindo a Jesus. Ah, mas pastor, tem algumas pessoas que eu não gostaria de orar para ser salvo. Eu gostaria de orar para Deus levar logo, né? É verdade, né? Então, ore para que ela seja salva logo e Deus leve, né? Pelo menos as pessoas... Pode falar. Tá aqui por causa da Vera. Porque foi colega de trabalho da Vera e é colega de trabalho da Vera. Glória a Deus. Um ano depois, né? Porque Deus quer te usar. A realidade é essa. Deus quer usar as nossas vidas. Vamos enfrentar dificuldades? Pode ter sempre uma pessoa, às vezes uma pessoa, né?
num trabalho que você trabalhe com 200. Uma pessoa às vezes pode ser contra, ou 2 ou 3, né? Mas Deus mesmo assim vai te usar durante um tempo. Mas coisa ruim, coisa péssima é você sair de um lugar depois de 7, 10, 15 anos e você olhar para trás e falar assim: eu não fiz nada para Deus nesse lugar. Eu fiz tantas coisas para os outros. Eu fiz tantas coisas, mas não fiz nada para Deus nesse lugar. E Deus não me usou aqui, Deus podia ter me usado. Foram 15 anos da minha vida, 10 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, e Deus não me usou. Eu podia ter sido usado. Podia ter sido usado com uma palavra, podia ter sido usado. Hoje mesmo, um professor que trabalhou comigo há uns 5 anos atrás, ele hoje mesmo agradecendo por um devocional que eu mandei ontem para ele, né? Coisa que a gente pode fazer simples, né? Podemos mandar para algumas pessoas que a gente conhece, as pessoas vão receber, que são nossos familiares, e você quer que receba, legal. Mas você pode colocar no seu status uma mensagem do evangelho, uma palavra, uma direção, né? Pode dizer como a Ive, não sabia a igreja. Tem um monte de gente aí que Deus já tocou, eles já invocaram a Deus, Deus já está agindo, só que muitas vezes não tem um lugar para frequentar, não tem uma igreja, não sabem nem onde ir, ou estão esperando um convite, sabe? E Deus pode te usar de maneira simples, acolhedora, né? Eu sei que às vezes a gente fica receoso com algumas coisas, né? Eu nunca fui receoso, já tenho, as pessoas sabem, e muitos sabem hoje, porque as crianças, por exemplo, adolescentes, elas são mais ligadas nas redes sociais, né? E eu não ponho na igreja, não fico falando em sala de aula, lá é minha cátedra e eu tô lá para dar a aula daquilo que eu fui chamado, mas nas minhas redes sociais são minhas. Ninguém está pagando meu direito de imagem, é caro, né? Ninguém está pagando meu direito de imagem. Então, eu tenho direito de colocar o que eu quero, né? E falar o que eu quero. E ali estão vendo, ouvindo, recebendo no seu status, né? Se alguém tem salvo, vai receber no seu status. E vai receber também, vai ver, né? E vai ouvir. Entendeu? E muitas vezes essa mensagem toca alguém. E a pessoa agradece, a pessoa fala: essa mensagem foi para você mesmo, foi para você, e que Deus possa abençoar a sua vida, sabe? São coisas simples, né? Algumas pessoas, elas vão acabar vindo e estando na igreja conosco, outras pessoas a gente vai ser usado, outras pessoas vão ouvir o evangelho da nossa boca e podem estar em outro lugar, mas Deus está usando a nossa vida. Que coisa ruim, coisa má é a gente sair num lugar depois de tantos anos e falar assim: Deus podia ter feito mais da minha vida aqui e não fez. E às vezes é pelo testemunho, é pela vida. Ser aquilo que precisa ter. Ser um suporte para alguém em um momento difícil, né? QAP, chamou QAP, tá aí, né? Pode falar, Noemi. Certeza de tudo que Deus. Trabalhando sem descanso.
Só com a força de Deus. Deu certo. E nesse você não estava mais. Aí Deus abriu uma nova porta. Meu Deus, glória a Deus. Mas Deus deu um alívio, você conseguiu ser um suporte, falar de Jesus, mesmo às vezes, mesmo com dificuldades, né, amados? Nós estamos, você viu alguém às vezes estúpido, alguém difícil, mas mesmo com pessoas difíceis, eu lembro uma vez que eu ouvi uma mensagem do Evangelho e fala assim: vai ter momentos na vida que a gente vai ter que trabalhar com pessoas difíceis, e mesmo com pessoas difíceis, que Deus não dê graça, né? Aí orar, né? Orar, pedir a Deus e pedir para que Deus nos dê, né, graça. E também, muitas vezes, essas pessoas difíceis querem ouvir o Evangelho,
e ver a nossa atitude, a nossa reação em algumas circunstâncias, né, como cristãos. E às vezes Deus quer trabalhar nessas pessoas também. Amém? Que você possa sair daqui hoje, né, impactado e também ao mesmo tempo com uma mensagem de há uma urgência de pregar o evangelho. A gente não sabe. A gente viu nesses últimos anos pessoas partirem de uma hora para outra. A gente vê ainda, continua, pessoas sofrendo, né, e às vezes impossibilidade de algumas coisas. E você está com saúde, condição, vida, né? E nesse momento, pessoas te procuram, pessoas estão do seu lado, pessoas estão convivendo com você. E é uma oportunidade de pregar o evangelho. É uma oportunidade de levar vida, né? E levar vida para a vida das pessoas. E mesmo com dificuldades que nós temos, cada um de nós temos dificuldades. E muitas vezes, pregar o evangelho, levar a mensagem de Cristo e viver uma vida com esperança, com paz, em meio às dificuldades, também é um testemunho cristão. Também é um bom testemunho cristão. Vamos ficar em pé. Quero orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família. Se você quiser chegar no altar, nós estamos sempre abrindo o altar cada domingo, para que você possa chegar, eu quero colocar minha vida, eu quero colocar a vida de tal pessoa, eu quero apresentar, né, esse casal, eu quero apresentar essa pessoa, eu quero apresentar essa criança nas mãos do Senhor. Eu quero pedir para que o Senhor Jesus toque, para que o Senhor Jesus apresente no altar do Senhor, né? Se coloque no altar do Senhor. Peça para Deus também, Senhor, eu quero ter, Pai, uma palavra evangelística, eu quero ter uma palavra de fé, eu quero ter uma palavra de esperança para a vida das pessoas. Muitas vezes eu não consigo, Senhor. Toca a minha vida, Senhor. Tira a timidez de mim, Senhor, né? Tira o receio, tira a dúvida, Senhor, para que eu possa ser usado para pregar o evangelho e para levar a Cristo em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos, Pai, esta manhã na Tua casa. Ouvimos testemunhos, ouvimos a Tua voz, o Senhor agiu no nosso meio, Pai, através do Teu Espírito Santo, nas orações, na adoração, no louvor e na palavra agora, Senhor. Pai, que nós saiamos daqui, Senhor, fortalecidos, Pai, e também, Senhor, com direção, com estratégia. Coloque estratégia no nosso coração, na nossa mente, Senhor, para falar do Evangelho, Senhor, para anunciar a Cristo, para que vidas sejam salvas, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, que toda a glória sempre seja Sua, Senhor. Pai, que o Senhor possa simplesmente nos usar como vasos de honra, Senhor, Pai, como atalaias do Senhor, ó Deus, Pai, como Pai, servos, Senhor, fiéis, aonde o Senhor ouve, Pai, ao clamor do Teu povo, Senhor, e nos chama a ser luz, nos chama a ser sal, nos chama, Senhor, a levar a Tua mensagem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, Pai, derrame sobre nós os Teus dons, Pai, como nós vimos aqui, os dons são derramados para que um dia vidas que invocam o Teu nome possam ser salvas, para que vidas que invocam o Teu nome possam, Senhor, encontrar com Cristo, Senhor. Pai, que a nossa vida seja de instrumento, seja um instrumento para que Cristo, Pai, seja ouvido, para que Cristo seja anunciado, para que Cristo seja recebido, para que Cristo, Senhor, penetre nos corações. É no nome santo de Jesus que nós oramos e clamamos. Amém. Amém.